Minha diretoria, Flamengo estreia no Brasileirão, Internacional também, o jogo no Maracanã de dois possíveis, né? O Flamengo, acho que o grande favorito ao título, pelo menos em questão de elenco, tudo que se espera e o futebol bem jogado que apresentou no começo do ano, e o Internacional, que também vem de um ano passado, um final de ano muito bom, um começo de ano com um título gaúcho bem enfático em cima do Grêmio, e também é um dos candidatos ao título no Campeonato Brasileiro. Acho que a gente esperava um jogo equilibrado, com o Flamengo com vantagem, e foi mais ou menos o que a gente conseguiu ver. Teve ali um duelo tático no jogo, né? Uma guerra tática no jogo muito legal. Talvez o jogo não tenha sido plasticamente maravilhoso, mas para quem gosta de observar essas questões táticas, as mudanças, né? O que está acontecendo no jogo, o que os treinadores estão pensando, o jogo foi muito legal, cara. Foi muito legal pelo seguinte: quando o Flamengo começa o jogo, ele começa com uma formação onde o Bruno Henrique está meio embolado, um pouquinho para trás, é verdade, mas meio embolado ali com o Juninho. E essa formação não dá certo. Né? O Inter, muito rapidamente, o Roger foi muito bem, eu realmente não posso te cravar aqui se o Roger pensou nisso antes do jogo ou se foi na hora que entrou em campo. Ele joga o Fernando quase como um zagueiro, o Inter faz uma linha com 3 zagueiros ali, porque o Fernando fica no meio dos dois, e o Internacional para o ataque do Flamengo de uma forma muito tranquila, e o Flamengo não consegue, ele troca pra lá, pra cá e não consegue achar nada. E aí quando a bola vai pro meio pro Bruno Henrique e o Juninho, pô, os dois estão ali embolados, com 3 zagueiros ali, volante em cima, os caras não conseguiam jogar. E aí o Inter começa a achar aqueles espacinhos. O time do Inter é muito chato. É aquele time que você não vai ver um futebol espetacular, você não vai ver uma consistência por 90 minutos, mas ele é muito traíra. Ele acha um gol no meio do nada, se você tá pressionando ele, ele pode te machucar, e muitas vezes, mesmo que ele esteja em cima de você, ele também falha. Talvez o Inter seja o time que mais oscila no futebol brasileiro nos últimos anos, né? Durante o jogo, durante a competição, e o time que mais passa perto de grandes conquistas. E não conquista. Então, claro que o torcedor do Inter tá com o saco na lua de ver o Inter ser elogiado e falar, pô, não aguento mais ser elogiado, tem um time consistente, bom, promissor e chegar no final não ganha. Mas nós vamos ter que esperar 38 rodadas. Colorado não vai dar pra te fazer feliz hoje. O que dá pra fazer feliz é, obviamente, empatar no Maracanã é um puta de um resultado contra o Flamengo. Puta de um resultado. Ainda mais considerando que esse é o seu principal adversário, em tese, se você quiser buscar o título brasileiro. Então, esse é um puta resultado, é um puta cartão de visitas, parabéns pro Inter pelo resultado, mas obviamente o Inter optou pelo contra-ataque depois que ele fez 1-0. E um golaço, um belíssimo lance. O Benabé é um... Nossa senhora, que esse lateral esquerdo joga, eu não vou pedir ele na seleção brasileira, que já cometeram essa gafe. Eu sei que ele é argentino. Mas ele joga muito. Para mim, hoje, o melhor jogador em campo de novo. Quando o Flamengo se ajusta no segundo tempo, o Inter toma um novo susto e leva ali os seus 20 minutos do segundo tempo para equalizar de novo. Naquele momento, o Flamengo poderia ter virado o jogo. Ao contrário, em momento nenhum o Inter sufocou o Flamengo, né? Até porque saiu 1-0 e ele não tinha necessidade. E jogando fora de casa, etc. Mas no segundo tempo, quando voltam os dois times, ainda sem alteração, o Flamengo volta com outra postura, ele dá uma chacoalhada naquele time ali, e eu vou te falar que taticamente eu não consegui ver nenhuma mudança de posição. Eu acho que deve ter sido alguma mudança mais específica, além da postura dos jogadores, que voltaram muito mais soltos, muito mais corajosos de arriscar contra o Inter, e o Inter se perde. E aí começam as alterações. O Felipe Luiz troca ali um 6 por meia dúzia porque realmente não tem grande necessidade, o time tá bem. Ele troca os dois pontas, ele bota o Plata e bota o Cebolinha. E o Inter começa a fazer algumas mudanças na direção de tentar corrigir, vendo que o Flamengo estava muito melhor naquele momento do jogo. Quando o Inter começa a fazer essas mudanças, ele vai diminuindo o ímpeto do Flamengo, assim, gradativamente, calmamente. Ele bota o Thiago Maia no Wesley, que pra mim é a melhor alteração que ele faz para parar o Flamengo, porque ele tira um jogador aberto pela esquerda, que tinha lá a sua função ofensiva, mas quando você bota o Thiago Maia ali, você fortalece muito do lado do Fernando ali, você fortalece muito esse meio de campo. Entra o Ronaldo também e o Inter consegue brecar o ímpeto do Flamengo e ficar fazendo um lance atrás do outro. Aquela bola que o Flamengo tá ganhando na saída de bola do Inter, o Flamengo para de ganhar. E aí o Flamengo começa a ter que buscar a bola um pouco mais atrás. Então o Flamengo não planta mais no time, no campo do Inter, e fica retomando bola e trocando passe. O Inter tem um pouquinho mais da bola e o Inter começa a ter uma possibilidade de saída, colocando Valência, outros jogadores mais descansados. O Inter começa a ter uma possibilidade de sair para o jogo e começa a incomodar um pouquinho. Nesse incômodo, o Wesley dá uma seguradinha, né? O Alex dá uma seguradinha, porque, pô, tu não vai com esses caras nas tuas costas, que não estamos falando de um time, nós estamos falando do time do Inter. Então, o ímpeto do Roger em segurar dessa maneira, eu achei inteligente. Mas sim, existiu um momento ali, 20, 25 minutos do segundo tempo, onde estava muito desenhada a virada do Flamengo, e por muito pouco mesmo, não aconteceu. Você fala para mim, Rica, tirando assim os detalhes dos gols,
Quem merecia ter ganhado o jogo hoje? O Flamengo foi melhor, evidentemente o Flamengo é melhor do que esse time do Internacional, como hoje o Flamengo é melhor do que todo mundo, né? O Flamengo é o melhor time do Brasil. Mas os detalhes do jogo, as características, as trocas, esse jogo de xadrez que foi taticamente a partida, fez com que o Inter teve seus méritos e também merecesse não sair derrotado numa partida que ele fez tudo que ele podia, do jeito que ele podia, do jeito que ele imaginou para conseguir segurar o Flamengo e segurou. Criou a oportunidade dele, teve outras bolas de contra-ataque, o Valencia no final agora também perdeu o domínio de uma bola ali, que se ele domina certo, o Inter tinha ganhado o jogo, porque já estava no final, e aí também vem uma série de questões, né, cara? Pô, você não tem o Arrascaeta e o Pedro, o Gerson também não, você tem um cansaço ali no final do jogo, principalmente do Flamengo, que buscou o resultado do jogo inteiro, né, ficou nessa de retomar a bola e volta, e toma e volta um atrás da outra para tentar fazer o segundo gol, e o Flamengo naturalmente foi cansando. Não é um momento de se imaginar que o time do Flamengo está desgastado, ou do Internacional, não é isso, mas os jogos de futebol cansam, né? Ainda mais jogos corridos como esse, onde você tem que buscar um resultado. O ponto é que nenhum time da Série A do futebol brasileiro está no seu auge físico. Todos os planejamentos são para estar no pico, alguns em junho por causa do Mundial, 4 especificamente, e os outros para estar no pico nas decisões de Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, lá para o mês de setembro, outubro, novembro. O planejamento é para isso. Então, não espere que agora o seu time esteja no topo, porque ele está fazendo uma curva natural, né, de subir a condicionamento físico, de se preservar para o final do ano, porque a maior parte dos clubes sabe que vão ter um período de recondicionamento físico no meio do ano, de parada, e essa parada quebra ritmo e tal. Então você já programa o ano com isso. Ao contrário de Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense, que vão ter um pico em junho e vão ter que voltar e continuar. A situação deles é muito mais delicada. Então, eu não sei qual que é o planejamento, mas o Flamengo claramente sentiu, em algum momento do segundo tempo, o Flamengo cansou. E não é aquela gritaria que influenciadores vão fazer, falar, o departamento médico, a preparação fica, não é isso. O Flamengo tem uma condição incomum na temporada, então o Flamengo com certeza não está no seu ápice físico nesse momento, porque não faz sentido que esteja. Então sim, o Flamengo parece ter cansado, mas teve que correr e tomar a iniciativa do jogo. Acho que é um resultado, obviamente, que não é bom para o Flamengo, mas nada que não possa ser revertido. Não é uma partida ruim do Flamengo, não é isso, não é o que o torcedor esperava, o primeiro tempo foi ruim, e o Inter eu acho que sai forte do Maracanã, sai com uma boa impressão pro torcedor de dizer, ó, eu sei que eu não jogo tudo que eu podia o tempo todo. Eu sei que os meus principais jogadores oscilam muito. O Inter, como todo, oscila muito. Mas eu posso brigar com o Flamengo no Maracanã. Qual que é o recado de eu posso brigar com o Flamengo no Maracanã? Eu posso sonhar com qualquer título. Porque se eu posso brigar com o Flamengo, eu posso brigar com a maior força. Então, eu posso sonhar, não com todos os títulos, nada disso, mas eu posso sonhar em ganhar um campeonato esse ano. Afinal de contas, o ano passado passou perto, esse ano já começou bem. Por que não? Quem sabe esse ano não é o ano de acabar o jejum do Internacional. Bom jogo, gostei.